Saudações, meu nome é Yuri Hagdourado e eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive no ano de 2009. Primeiramente, eu queria dizer que desde pequeno eu sempre tive experiências de premonições, contatos, né? Telepatia, então eu sempre acreditei muito nessa parte do outro lado, vamos dizer assim. E em 2009 eu estava retornando do meu trabalho. Eu estava numa situação assim meio atribulada, cheia de problemas, né? E então eu tava muito aflito com os problemas e não estava conseguindo lidar com eles. E eu estava retornando do meu trabalho, eu estava de moto e estava indo bem rápido para poder chegar em casa, porque no outro dia eu ia ter que trabalhar de novo, eu já estava meio estressado, né, cansado. E o que aconteceu? Eu estava indo atrás de um carro, seguindo esse carro, né, com a minha moto. E de repente dois carros que estavam no acostamento, eles foram para a pista. E o carro que eu estava seguindo na frente, ele deu uma freada brusca e eu, para não bater no carro, eu joguei para outra faixa de trânsito. E o que aconteceu? Esse carro também foi para outra faixa. Então eu joguei a minha moto para o acostamento do outro lado da pista. Foi quando de repente vinha um outro carro no sentido contrário, né, de frente para a gente, e esse carro entrou pro acostamento também. Eu tentei desviar, mas eu não consegui. Acabei batendo, né, meio que de frente nesse carro. E eu queria dizer também que todo momento eu fiquei consciente. Nenhum segundo desse relato que eu vou fazer, eu perdi a consciência. Eu estava totalmente consciente. Lembro de todos os momentos, cada segundo. Então, quando eu bati nesse carro, né, eu bati na frente, bati no lado, é, fraturei o fêmur, né? Na verdade, meu fêmur explodiu em pedaços. Machuquei a minha medula, coluna, vértebra, né? E quando eu caí no chão, eu saí arrastando uns 50 metros no asfalto e eu não conseguia me mexer, né? Não conseguia mexer nada no meu corpo. Foi quando vi um carro na pista do outro lado, né? Eu vi os faróis se aproximando e eu não conseguia levantar a mão, não conseguia sair do lugar, então eu pensei, esse carro vai passar em cima de mim. Foi quando eu não sei porquê, eu senti eu saindo do corpo, mas consciente, né? Saí do corpo e eu sabia que esse carro provavelmente teria passado em cima de mim. E eu não quis nem olhar, né, para aquela situação, para aquele meu corpo dilacerado ali na pista. Então eu pensava assim, eu preciso procurar a luz. E fui passando pela pista, né? Na verdade eu deslizava, não caminhava na pista. Era meu corpo, eu sentia que era eu, né? Só que eu deslizava na pista, conscientemente, procurando a luz. E eu olhava para os lados, eu via os carros parando, eu via as pessoas comentando, né? Ligando farol, pisca-alerta, saindo dos carros, eu via tudo. Nessa trajetória que eu estava andando na pista, eu vi o carro que eu bati, ele estava atravessado na pista, né? Eu vi a cor do carro, era um Gol daquele modelo bola que chamam. E eu sabia que eu tinha batido naquele carro. E continuei andando mais um pouquinho, né? Deslizando na pista, flutuando, vamos dizer assim. E de repente eu senti uma luz bem forte atrás de mim. E aí quando eu olhei para ver que luz era essa, na verdade era a luz do poste. Que era um poste alto, uns 12 metros de altura. E eu estava na altura da lâmpada desse poste. Aí eu olhei para a lâmpada e pensei, né? Na verdade não é bem essa luz que eu estou procurando. Aí passou alguns segundos, eu senti um frio, né, um silêncio, e eu esperava abrir uma luz, igual aquele filme Ghost, algum túnel de luz que fosse me buscar, né, alguém que fosse aparecer. Aí passaram-se alguns segundos, de repente eu voltei, pelo mesmo trajeto que eu fiz de ida, eu estava voltando, mesmo trajeto, da mesma forma, flutuando, já na altura da pista, né, assim, 1,80 m, minha altura, era eu mesmo, era meu corpo, né, eu sabia que era eu. E estava deslizando, só que já tinha muito mais carro na pista, já tinha muita gente já no acostamento dos dois lados, e eu ia olhando para ver se eu reconhecia alguém. E fui voltando, né? Passei de novo pelo carro que eu havia batido, ouvi as pessoas comentando. Aí de repente eu parei de deslizar na pista, de flutuar. Aí eu pensei, pô, por que eu parei? Na hora que eu olhei para baixo, eu vi meu corpo do jeito que ele tinha ficado do acidente, né? Com a barriga pro chão, os braços estendidos, as pernas, tudo ali. Eu vi meu corpo, a minha roupa, tudo.
Aí eu pensei, poxa, eu vou ter que voltar para esse corpo todo arrebentado, porque eu sabia que eu não tinha morrido, né? Então naquela situação, que eu vi o corpo, estava encostado com ele, e sabia da minha situação física, né? Do que teria acontecido. Passaram-se uns 2, 3 segundos, aí eu fui puxado para o corpo. Aí nesse exato momento que eu entrei no corpo, eu já abri os olhos. Já estava novamente, continuei consciente de tudo, né? Abri os olhos, aí eu pensei em começar a fazer um teste para ver o que eu conseguia mexer. Aí eu consegui mexer os dedos da mão. Aí o rapaz estava em pé do meu lado, ele começou a gritar pro pessoal: olha, ele tá vivo, chama a ambulância. E ele falava palavras para me acalmar, né? Não, não se mexe não, vai ficar tudo bem, a gente vai chamar a ambulância, né? E eu tipo, fiquei ali parado, que eu não conseguia me mexer mesmo, né? E chegou a ambulância, demorou um pouquinho, aí quando foi pro hospital, a primeira pessoa que eu vi lá no hospital foi a moça do carro que eu havia batido, que estava dirigindo o carro dela, né? Eu olhei e reconheci, porque quando eu fui bater no carro, eu vi ela no para-brisa, né, com a mão no volante. Antes de bater no carro, eu vi a pessoa, a fisionomia. E eu reconheci ela. Tanto é que eu estava consciente o tempo todo. Todos os segundos eu nunca perdi a consciência. E foi atendido, aquela coisa toda. Aí desse meu relato, né, que muitos médicos falam que isso é uma coisa de adrenalina, que o corpo que solta descargas de adrenalina e tal. Então, quando eu sofri um acidente, tinha um morador vizinho meu que ele é médico. Então ele viu eu batendo no carro, ele estava alguns metros apenas atrás de mim. Aí ele parou, desceu, botou a mão no meu pulso, né, tentou ver alguma pulsação, batimento cardíaco e tal. E botou a mão no pulso, botou a mão no pescoço, ele não sentiu nada, ele avisou lá no condomínio, ó, avisa pra família dele, do Yuri, né, que sou eu, que ele sofreu um acidente e tá morto ali na pista. Aí tá. Quando chegou a primeira ambulância, né, dos bombeiros, eles fizeram a conferência, eu tava lá no chão caído morto, me deixaram lá. Levaram a moça que estava no carro, que ela sentia dores no pescoço e tal, mas ela não tinha sangramento, não tinha nenhuma fratura, não tinha nada. Apenas se queixava de dores. Então levaram ela para o hospital. Quando eu voltei, que eu abri os olhos e comecei a fazer aquele teste dos dedos, que o rapaz falou, tá vivo, eles chamaram a segunda ambulância. Daí demorou uma meia hora, eles chegaram, me levaram. E então seriam essas duas situações, né, que comprovariam a situação, que não seria nada de adrenalina, né, aquela coisa de imagem de subconsciente. Seria primeiro o médico que estava logo atrás do acidente, que tentou ver algum sinal vital meu e não conseguiu achar, né? Avisou que estava morto lá na portaria do meu condomínio. E o segundo seria o pessoal do bombeiro, que chegou, fez, né, a averiguação também dos sinais vitais, não vendo nada, eles levaram a moça e deixaram, né, lá na pista, porque no meu caso já seria o IML, o rabecão, né, aquela coisa toda, e levaram a moça. Então seriam essas duas, vamos dizer assim, testemunhas do relato. E eu queria agradecer a oportunidade, fazia tempo que eu gostaria de ter uma oportunidade de contar essa história e dar umas saudações para todo mundo, né? Que é uma experiência que eu nunca vou esquecer, foi muito importante para mim, apesar de eu já ter outros contatos, né? Com essas situações assim, como eu já relatei, e agradecer a Deus profundamente. Gratidão. Fiquem com Deus.